Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética com mais de 19 anos de experiência nessas áreas. E hoje, dia 17 de julho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Ataques DDoS hipervolumétricos disparam. Ataques são fruto de ações altamente coordenadas e especializadas. E mercado de cyber cresce 9,1% ao ano até 2030. E eu começo com essa notícia que fala: ataques de DDoS hipervolumétricos disparam. A Cloudflare registrou uma queda significativa no número total de ataques de DDoS no segundo trimestre de 2025. Foram 7,3 milhões de incidentes contra 20,5 milhões no primeiro trimestre, uma redução de 81% em ataques nos níveis L3 e L4. No entanto, o número de ataques de alto volume cresceu. Mais de 6.500 episódios classificados como hipervolumétricos, com picos que chegaram a 7,3 terabits por segundo e 4,8 bilhões de pacotes por segundo em menos de um minuto. Apesar da diminuição no volume geral, ataques baseados em HTTP subiram 9% e alcançaram 4,1 milhões de eventos. Mais de 70% desses ataques vieram de botnets conhecidas, utilizando métodos como sobrecarga por DNS, TCP/SYN e UDP. A Cloudflare também destacou que 6 em cada 100 ataques HTTP agora ultrapassam 1 milhão de requisições por segundo. Outro ponto de atenção foi o aumento de 592% no número de ataques que ultrapassaram 100 milhões de pacotes por segundo. Além disso, os ataques com extorsão, nos quais criminosos ameaçam, realizam DDoS e depois exigem pagamento para interrompê-los, subiram 68%. Os setores mais afetados foram telecomunicações, provedores de internet, serviços de TI, jogos e apostas online. Entre os principais países atacantes estavam China, Brasil, Alemanha e Índia. Já as origens mais frequentes dos ataques foram identificadas na Indonésia, Singapura, Hong Kong, Argentina e Ucrânia. A Cloudflare também relatou a atividade intensa da botnet DemonBot voltada para dispositivos IoT com sistemas Linux. O malware se aproveita das portas abertas e senhas fracas para executar ataques em larga escala nos níveis UDP, TCP e de aplicação. A empresa alerta que a combinação de dispositivos vulneráveis e técnicas de amplificação e falsificação continua sendo explorada em ataques cada vez mais sofisticados. Vocês perceberam, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, que há pelo menos 3 ou 4 anos eu venho falando consistentemente de ataques de negação de serviço distribuído e não sendo uma tendência, mas uma realidade. Pois bem, a matéria diz que eles têm se amplificado, são hipervolumétricos, né, por mais que tenha reduzido a quantidade em volume e proporção dos ataques, ele tem aumentado. Por isso, a gente não pode deixar esse tipo de ataque de lado, a gente precisa levar em consideração para também a construção de uma estratégia. Se você tem um serviço que é altamente crítico do ponto de vista de disponibilidade, que se for parado ou tiver a sua capacidade de execução afetada por um ataque como esse, você precisa ter esse tipo de ataque dentro da sua estratégia de proteção, sem sombra de dúvidas. Ataques são fruto de ações altamente coordenadas e especializadas. Essa é uma das principais conclusões da atualização do relatório de inteligência de ameaças 2025, identidade remota sob ataque da iProve. O aumento nos ataques digitais são frutos de operações altamente coordenadas e especializadas e representam uma ameaça à transformação digital do setor financeiro. Essa é a principal conclusão da atualização do relatório, que é a empresa, né, fornecedora mundial de soluções de verificação biométrica de identidade com base científica. Essas ameaças que estavam concentradas nas regiões Ásia-Pacífico, EMEA, que compõem Europa, Oriente Médio e África, já se espalharam pela América do Norte e tende a se expandir ainda mais conforme a investigação da equipe do nosso Centro de Operações de Segurança,
afirma Daniel Molina, vice-presidente da iProve para a América Latina, ao destacar uma escalada sem precedentes de ataques projetados especificamente para contornar os processos de conheça seu cliente em todo o setor de serviços financeiros. É importante entender que esses ataques não são oportunistas, mas sim resultado de operações altamente coordenadas e especializadas que põem em risco o avanço da transformação digital do setor bancário. As consequências financeiras desses ataques devem atingir níveis sem precedentes em 2024. Um funcionário de Hong Kong de uma empresa multinacional britânica foi vítima de golpistas de deepfake com um golpe de 25,6 milhões de dólares, quando os criminosos se passaram por executivos da empresa. Um relatório divulgado recentemente pela BioCat mostrou que mais da metade das organizações pesquisadas admitiram ter perdido entre 5 milhões de dólares e 25 milhões de dólares em ataques baseados em IA em 2023. E segundo a ONU, houve uma escalada nos crimes utilizando IA e que envolvem deepfakes, com um aumento de mais de 600% nas menções de conteúdo relacionados a deepfakes, direcionado a grupos criminosos no Sudeste Asiático em plataformas online, monitoradas no primeiro semestre de 2024. Um exemplo é o agente de ameaça de codinome Gray Nickel e os ataques de Kik, que se aproveitam das brechas existentes em tecnologias de detecção de presença projetadas para impedir apenas ataques de apresentação, em oposição a ataques injetados digitalmente com inteligência artificial. A verificação de identidade presencial, antes o padrão ouro, tornou-se uma desvantagem competitiva no mundo digital, levando as organizações a adotarem métodos remotos de verificação de identidade para integrar e verificar usuários, impulsionadas pela necessidade de maior conveniência, acessibilidade e eficiência em comparação aos processos presenciais tradicionais. Mas a mudança para a verificação remota exige uma reformulação fundamental da construção e manutenção da confiança e exige medidas robustas de comprovação de identidade para mitigar riscos como fraude, roubo de identidade e invasões de contas, ressalta Molina. Ele acrescenta que o aprimoramento das técnicas de invasão facilitadas por IA exige medidas robustas de comprovação de identidade para mitigar riscos como fraude, roubo de identidade e apropriação indébita de conta. Para lidar com esse cenário de ameaças em evolução permanente, a iProve aconselha as organizações a usarem sua metodologia de garantia de espectro de identidade para determinar as tecnologias de verificação mais adequadas, adaptadas a cada uso, avaliando o conhecimento contextual do indivíduo e o risco da atividade com o apetite de risco da organização. Entre os principais achados da atualização do relatório de inteligência de ameaças 2025, a iProve destaca operações sistemáticas. Um sofisticado grupo de agentes de ameaças, codinome Gray Nickel, vem realizando ataques sistemáticos contra sistemas de verificação de identidade desde julho de 2023, visando principalmente organizações na região Ásia-Pacífico, com recentes expansões para a América do Norte e EMEA. Esse grupo utiliza tecnologia avançada de troca de rosto, manipulação de metadados e técnicas de injeção projetadas especificamente para anular sistemas de verificação baseados em presença de quadros únicos usado por bancos e plataformas de pagamento. Redes avançadas de câmeras virtuais. Grupos criminosos distintos desenvolveram e distribuíram aplicativos móveis especializados que permitem o desvio de kick em dispositivos Android e iOS. Esses aplicativos inserem feeds de vídeo pré-gravados ou manipulados durante a verificação de identidade, com algumas variantes, agora incorporando recursos de sincronização labial para evitar desafios baseados em voz. Deepfake as a Service. Criminosos independentes estabeleceram modelos baseados em serviços, oferecendo criação personalizada de deepfakes e pacotes abrangentes de bypass de kick, projetados especificamente para atingir câmaras de exchanges de criptomoedas e plataformas de pagamento. Essas operações combinam bancos de dados de identidade roubados com mídia gerada por IA para criar identidades sintéticas e permite fraudes de identidade em larga escala.
ferramentas de fraude com tecnologia de IA. Fórum criminosos agora compartilham ativamente técnicas usando plataformas de IA disponíveis comercialmente para gerar vídeos deepfake convincentes projetados especificamente para contornar tecnologias primitivas de vivacidade empregadas por algumas instituições financeiras. Um desafio global crítico no combate ao crime cibernético contra o setor de serviços financeiros é a ampla falta de dados abrangente dessas instituições. A indisponibilidade de relatórios de incidentes consistentes e obrigatórios em muitas jurisdições impede que os reguladores avaliem com precisão a escala de atividades ilícitas, o que dificulta uma ação regulatória eficaz. Essa matéria ela é bastante preocupante por muitos aspectos, mas acho que tem dois pontos que são mais importantes aqui. Primeiro, o gancho final aqui vocês devem perceber que a maioria das empresas acaba se comportando em incidentes e na comunicação desses incidentes de maneira bastante abstrata, por vezes um tanto quanto generalista, e não permitindo, como a matéria disse, que seja identificada a causa raiz, que se tenha detalhes ricos o suficientes e que possam gerar indicadores e a partir deles basear, né, ou fomentar uma inteligência, a criação de novos mecanismos e controles de segurança, uma vez que as empresas tratam isso de uma maneira bastante ampla e superficial. O outro grande ponto é esses ataques muito focados, a matéria fala do setor financeiro, mas a verdade é que ao bypassar uma série de controles que são aplicados em diferentes indústrias, significa dizer que potencialmente as demais indústrias também podem ser vítimas. Então, é muito importante que a gente conheça essa forma de atuação dos criminosos para pensarmos em estratégias complementares, tanto de proteção, melhorando os nossos controles, quanto na nossa capacidade de detecção e resposta a incidentes desse tipo. E na última matéria de hoje, mercado de cyber cresce 9,1% ao ano até 2030. O mercado global de segurança cibernética deve crescer de 227,6 bilhões de dólares em 2025 para 351,9 bilhões de dólares até 2030, segundo o relatório da Market Sand Markets. O avanço com taxa anual composta de 9,1% é impulsionado pela escalada de ameaças sofisticadas que afetam setores públicos e privados, incluindo infraestruturas críticas. A inteligência artificial está no centro dessa transformação. Tecnologias como análise preditiva e comportamental já são utilizadas para melhorar a detecção de ameaças e automatizar respostas rápidas a incidentes. Gigantes do setor como Palo Alto Networks, IBM, Fortinet e CrowdStrike estão incorporando IA generativa para ampliar a visibilidade e a capacidade de resposta em tempo real. Apesar do crescimento, os custos de implementação ainda representam barreira significativa, especialmente para pequenas e médias empresas. O relatório destaca despesas com licenciamento, atualizações e personalização, treinamento técnico, além de custos contínuos com suporte, manutenção e mão de obra qualificada. Geograficamente, a América do Norte lidera o setor, sustentada por infraestrutura tecnológica madura e forte foco em estratégias de cibersegurança. O relatório também apresenta um mercado segmentado por tipo de solução: IAM, Firewall, VPN, CIEM, antivírus, tipo de serviço, profissional e gerenciado, e áreas de segurança, cloud e aplicações. De tudo, pessoal, para mim aqui o mais importante, além dessa questão de crescimento, é fazer um paralelo. O crime tem crescido, ponto. As dificuldades em se proteger, né, e ter uma capacidade de identificar ataques está cada vez mais complexa. Então é natural que o mercado de cyber com isso também cresça. O grande ponto é que esse tema ele precisa ter um nível de relevância adequado para ser considerado, e em muitos lugares já é estratégico. Pauta do comitê executivo, em que o executivo delibera investimentos, ações, etc. E para isso é muito importante que tenhamos a capacidade de traduzir
todos esses riscos numa linguagem de negócios. Para que aí sim, a partir disso, as ações sejam avaliadas, deferidas e com isso possamos aumentar e elevar o nível de maturidade de segurança. Esse é o ponto, esse é o desafio. O mercado cresce porque os ataques crescem. Os golpes estão cada vez mais sofisticados, naturalmente precisamos nos proteger mais. Mas para que isso aconteça no futuro, tenhamos essa capacidade maior. No futuro, precisamos agora estar conseguindo discutir de maneira adequada esses desafios com os executivos, sem sombra de dúvida. Bom, o que eu tinha separado para hoje era isso, espero sinceramente que você tenha gostado. E se você gostou desse vídeo, então curta para que ele chegue para mais pessoas. Salve o conteúdo para ver depois e também para compartilhar com seus colegas, amigos e pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Porque fazendo isso, obviamente, você estará tratando aspectos de conscientização e com maior conscientização, maior cultura de segurança. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Hoje é isso, ótimo dia, um abraço e até a próxima!